A Hora da Estrela de Ninguém. O feminino em Clarice Lispector. Abra o livro de Clarice, entrando por seus olhos e por sua assinatura, que recobrem sua letra. A letra, não menos enigmática que o olhar, já anuncia o claro enigma que há de vir. Macabeia, 40 anos depois. Sou, certamente, uma das fiéis que a leu ao longo das últimas 4 décadas. Mesmo assim, os olhos altivos de Clarice, na sobrecapa da edição comemorativa dos 40 anos de A Hora da Estrela, são ainda capazes de me comover. E agora, pergunto, inserindo a interrogação, onde Paloma Vidal, na abertura do livro, parece ter afirmado: como não ver, nas fotos do manuscrito, a mão queimada de Clarice, a mão da pecadora queimada, a escrever sem piedade a história dessa nordestina se olhando no espelho? Difícil folhear essa edição tão nobre de um texto em que a pobreza se coloca como seu primeiro claro enigma. E quando percebo, vejo que ofertei a Macabeia um outro nome, que já estava lá muito antes que essa outra mulher, com seu tamanho pequeno corpo, nascesse. Haveria de fato entre elas algum parentesco? Poderíamos, entre as duas, traçar uma tênue linha de equilíbrio? Talvez, se as duas forem lançadas como funâmbulas em direção ao que Lençol denominou de feminino de ninguém. Talvez, se as lermos com o nosso sexo de ler. Talvez, se formos capazes de suportar, 40 anos depois, essa pessoa ínfima e quase imponderável, sempre às vésperas de sua morte, sempre às vésperas da morte de Clarice. E, no entanto, sempre viva. Porque essa pessoa ínfima, quase mulher e mais que mulher, um dia assim se escreveu, pela força de um sim. Antes da hora. Antes de A Hora da Estrela, Clarice Lispector escreveu, com o mesmo amargo humor desse livro, o conto A Menor Mulher do Mundo, incluído em Laços de Família, de 1960. E aí, na perspectiva do explorador francês Marcel Prêtre, que se encanta e se perturba com essa criaturinha negra, já podemos perceber um olhar comparável ao de Rodrigo S.M. diante de sua estranha personagem. Entre mosquitos e árvores mornas de umidade, entre as folhas ricas do verde mais preguiçoso, Marcel Prêtre defrontou-se com uma mulher de 45 centímetros, madura, negra, calada, escura como um macaco, informaria ele à imprensa, e que vivia no topo de uma árvore com seu pequeno concubino. Os tépidos humores silvestres, que arredondam cedo as frutas e lhes dão uma quase intolerável doçura ao paladar, ela estava grávida. Mas o que buscamos aqui não se reduz ao método comparatista, pois é mesmo do incomparável que se trata, a menor mulher do mundo. É por exercício de aproximação que colocamos lado a lado uma mulher, outra mulher. E se não há a mulher, como proferiu Lacan, um artigo definido para designar o universal, talvez seja apenas tomando-as uma a uma que possamos, de alguma maneira, abordá-las. Porque não é desconsiderável, em nenhum desses dois textos, o fato de essas personagens serem mulheres. Tampouco é desconsiderável o fato de, nos dois textos, essas mulheres serem objetos de investigação de um homem, seja ele um explorador, seja um narrador. Mas não nos enganemos acerca desses homens. Eles se perturbam, mas não vacilam. Ainda bem que o que vou escrever já deve estar de certo modo escrito em mim, declara Rodrigo S.M. Ao que Marcel Prêtre poderia talvez acrescentar: você é pequena flor. Dando um nome familiar à estranheza daquela mulher ínfima, quem sabe ele a compreenderia. Mas a estranheza sempre prevalece em Clarice. E mesmo um explorador em franca atividade de pesquisa é capaz de se perturbar diante daquela pequenez de mulher. Ali em pé estava, portanto, a menor mulher do mundo. Por um instante, no zumbido do calor, foi como se o francês tivesse inesperadamente chegado à conclusão última.
Na certa, apenas por não ser louco é que sua alma não desvairou nem perdeu os limites. Sentindo necessidade imediata de ordem e de dar nome ao que existe, apelidou-a de Pequena Flor. E para conseguir classificá-la diante das realidades reconhecíveis, logo passou a colher dados a seu respeito. Tal atitude não é muito diferente da de Rodrigo S.M., quando, perturbado por essa mulher sem floração, que não faz falta a ninguém, descobre que também ele não faz falta, e talvez por isso tenha necessidade de se afirmar homem, para que não corra o risco de lacrimejar piegas. Mas a moça de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descobriu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas. É surpreendente nesse trecho da narrativa que Rodrigo S.M. precise se afirmar como homem, quando esta é, já no início do romance, a sua peremptória declaração. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Assim, como o nome Pequena Flor parece nascer da necessidade de ordem para Marcel Proust e de dar nome ao que existe, a assinatura Rodrigo S.M., ofertada ao leitor pelo próprio narrador, parece nascer da necessidade de impor uma certa ordem, uma ordem masculina, ao universo excessivamente feminino de uma história que, aos poucos, vai se abrindo a um feminino de ninguém. Mas tudo já havia começado, antes de começar, por uma dedicatória do autor, seguida de uma verdade. Na verdade, Clarice Lispector. Lê-se nos parênteses explicativos dessa dedicatória. A quem dedicar essa coisa macabeia? A Schumann, Beethoven, Chopin, Strauss, Bach, Debussy, Schoenberg, mas também aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que habitam a vida. Pois o livro que se segue, o autor avisa, é uma meditação sobre o nada, ou sobre o ninguém. Como uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, obedecendo talvez à necessidade que a natureza tem de exceder a si própria, Macabéia estava lá, em A Menor Mulher do Mundo. Talvez nunca tenhamos pensado nela assim, como a menor de uma espécie que não existe. Afinal, até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer a uma vocação. Ela, esse minúsculo fragmento de vida humana, nas palavras de Helene Cixous, essa que somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando, essa quase mulher é uma mulher quase não mulher, mas é de tal modo quase não mulher que talvez seja mais mulher que toda mulher. A esta ínfima porção da que não existe, a não toda mulher, aqui chamaremos, em consonância com Maria Gabriela Lençol, de feminino de ninguém. Depois da hora. O feminino de ninguém é uma figura que surge no livro Lisboa-Leipzig II, o ensaio de música, de Maria Gabriela Lençol, como um feminino de AOC, figura lençoliana, metamorfoseada, a partir de Fernando Pessoa. Tendo gerado mais de 70 heterônimos e centenas de poemas, o poeta não se deteve em sua obra nem na figura do feminino, nem na temática do amor, como é comum na poesia ocidental. Como observa Otávio Paz, o amor e o feminino são temas que ocupam a obra de Pessoa por negatividade, como ausência. O cancioneiro, mundo de pequenos seres e muitas sombras. Falta a mulher, o sol central. Sem mulher, o universo sensível desvanece. Não há nem terra firme, nem água, nem encarnação do impalpável. Faltam os prazeres terríveis. Falta a paixão, este amor que é desejo de um ser único, qualquer que seja. Assim, a pessoa persona, essa máscara de ninguém, como sugere Leila Perrone Moisés, corresponderá, na obra de Lençol, um feminino de ninguém, não referido ao masculino, mas antes a uma ausência de masculino,
ou mesmo de pessoa, agora com minúsculas. Há um para além do humano, talvez. Vejamos como isso se dá em Lisboa Led 2. Passeava-se distraidamente por Lisboa quando passou por ele uma mulher nova. Sentiu-lhe os seios baterem livres contra a camisa, as pernas e o garbo da garupa. Não tinha palavra melhor. Caminharem sem entraves, como luzes fátuas vistas na luz translúcida de um balão veneziano. Aquele movimento era um misto de substância viva, aragem firme e luz trêmula. Passou por mim foi o que pensou mais tarde, e guardou como expressão exata um porte altivo e um vestido ao vento. Não é correto dizer que você nunca viu. Vira, mas sem o rosto. Normalmente, é verdade que o verbo ver alguém supõe um rosto, conhecido ou a conhecer. Não vira ninguém é correto, mas vira ninguém não é menos próprio. Um rosto sem rosto fora-lhe mostrado, dir-se-ia, à medida de suas posses. Deram-lhe um feminino de ninguém a ver. Viva, veloz, livre, altivo. Os que conhecem a obra de Lençol sabem que esse feminino de ninguém, como um vestido ao vento, vai, de certa forma, reaparecer em outra figura, a da rapariga desmemoriada. Essa figura que vamos encontrar no livro O Jogo da Liberdade da Alma, de 2003, essa rapariga que não se lembra nem de seu próprio nome, é também, ao final desse livro, reduzida a um vestido sem cor, mas absolutamente sensual. E esse vestido sem cor, esse feminino de ninguém, renuncia, enfim, ao homem. O que esse livro propõe radicalmente é algo que já vinha sendo construído nos textos de Lençol. A constituição de um feminino para além da referência ao falo, como lemos na citação a seguir. O homem tem de renunciar ao poder e a mulher ao homem. Esse feminino talvez possa ser aproximado do que Lençol denominará de terceiro sexo, a paisagem. Em A Boa Nova Anunciada à Natureza, leremos: tudo participa das diversas partes. A boca, a copra frondosa, o cogumelo, a falésia, o mar, a erva rasteira, a leve aragem, os corpos dos amantes. Os três sexos que movimentam a dança do vivo: o homem, a mulher, a paisagem. Esta é a novidade. A paisagem é o terceiro sexo. A paisagem não tem um sexo simples, nem o homem, nem a mulher. Se tudo participa das diversas partes, e se a paisagem é o terceiro sexo, então o feminino, fora da lógica binária, não é mais referido ao masculino, e pode, afinal, se expandir em direção ao cogumelo, à falésia, ao mar, à erva rasteira, como um feminino de pessoa persona, como um feminino de ninguém. O pensamento de Lacan, no Seminário 20, ao dizer, a partir de sua investigação acerca do gozo feminino, que não há a mulher, apontando para a lógica do não todo e também para a ausência, pode ser aproximado do que Lacan denominará de existente não real. Aquilo que existe sem correspondente na realidade. Aquilo que, não podendo ser generalizado, não se realiza como linguagem no campo do simbólico. Mas parece-me que é, em seu último seminário, A Topologia e o Tempo, que Lacan avançará, ainda que de maneira bastante enigmática, em direção ao que podemos denominar, a partir de Lençol, de feminino de ninguém. Pois aí já não se trata apenas da singularidade do gozo feminino, mas da existência de um terceiro sexo que não poderia subsistir diante dos outros dois. Ou, nas palavras de Lacan, não há relação sexual, é o que tem enunciado. O que é recolocado ali? Dado que todos os que se entendem por gente, ou seja, os seres humanos, fazem o amor. Há para isso uma explicação. A possibilidade, notemos que o possível é o que definimos como que cessa de se escrever, a possibilidade de um terceiro sexo. Por outro lado, por que é que há dois? Isso se explica mal. A linguagem tem suas leis, das quais a universalidade é o modelo, a particularidade não o é menos. O que o imaginário faz é imaginar o real. É uma reflexão. Uma reflexão tem a ver com o espelho. É, pois, no espelho
que exerce uma função. O espelho é o mais simples dos aparatos. É uma função, de alguma maneira, totalmente natural. Ora, se estamos fora da lógica do espelho, estamos fora do binarismo, fora de uma função totalmente natural. E talvez até mesmo fora de uma lógica do humano, como propõe Lençol, através da inserção de um terceiro, a paisagem, como o terceiro sexo. Cabe então indagarmos se esse terceiro sexo, proposto por Lençol, e talvez intuído por Lacan, não compreenderia uma outra lógica, uma topologia talvez, que fora da lógica dual conceberia um feminino não referido ao masculino, um feminino de ninguém. Mais do que isso, talvez fosse necessário indagar se esse feminino de ninguém, proposto por Maria Gabriela Lençol como um feminino para a UC, figura de seu texto, metamorfoseada a partir de Fernando Pessoa, se esse feminino não seria mais que um feminino para o poeta, uma mulher para o misógino Pessoa, um feminino de poeta. E aqui arrisco-me a propor que o feminino de poeta, a palavra poeta, em Lençol, não seria a poetisa, mas exatamente a poesia. É no livro Onde Vais, Drama Poesia, de Maria Gabriela Lençol, que a figura de AUC ganha maior densidade, mais ainda que em seu diário Um Falcão no Punho, em que essa figura surge desde o título do livro, porque AUC é um falcão, e porque no F de falcão e no P de punho podemos ler as iniciais de Fernando Pessoa. E de certa maneira, ainda mais que nos 2 volumes de Lisboa-Leipzig, livro que promove o encontro de AUC com Bach, da poesia com a música. A questão poética trazida por Fernando Pessoa, parece-me, é frontalmente enfrentada por Lençol em Onde Vais, Drama Poesia, quando o drama é vinculado diretamente à poesia, como fez Pessoa, quando afirmou que a poesia não é uma arte lírica, mas uma arte dramática. É assim que vemos nesse livro as figuras poéticas que habitam o texto de Lençol, dentre elas Dickinson, Hölderlin, Rimbaud, Rilke e AUC, encenarem uma espécie de drama da poesia, ou de drama-poesia, como ela o nomeou. É também nesse livro, muitas vezes em tom poético, outras em tom ensaístico, ou mesmo teórico, que encontramos verdadeiros tratados sobre a poesia, dentre eles o trecho A Boa Nova Anunciada à Natureza, aqui citado, em que Lençol anuncia como boa nova que a paisagem é o terceiro sexo. Ora, sabemos o quanto a paisagem é um elemento fundamental à poética de Fernando Pessoa, que chegou a afirmar no texto, que figura como a nota introdutória ao Cancioneiro, conjunto de poemas de Fernando Pessoa ortônimo, que todo estado de alma é uma paisagem, e que temos a paisagem interior e a paisagem exterior, mas que estas se interseccionam quase medianamente. E numa rápida leitura de um texto fundamental de Pessoa, Os Graus da Poesia Lírica, verifica-se o quanto ele vincula a arte da poesia ao 4º grau, o da chamada despersonalização, quando o poeta não só sente, mas vive os estados de alma que não tem diretamente. É nesse momento em que o escritor é capaz de se transformar verdadeiramente num poeta dramático. E a evocação a Shakespeare é aqui exemplar, pois ele atingiu uma tal despersonalização que é capaz de viver outros estados de alma e, portanto, outras paisagens. A partir de Pessoa, então, já podemos depreender que a paisagem interior é capaz de se abrir a uma paisagem exterior que ultrapassa o sujeito e que é fundamentalmente da ordem de uma expansão, de uma abertura. Nas palavras de Rimbaud, é este o movimento da poesia, pois ela é verdadeiramente o aberto. C'est la mer aller avec le soleil, escreverá Rimbaud. Ponto de eternidade e de continuidade na experiência do humano, que é sempre descontínua e efêmera. Sendo da ordem do aberto, ou do que Rilke chamou de das offene, o terreno da percepção pura, a poesia encontra-se não só com a paisagem, mas com o feminino em sua dimensão de feminino de ninguém, como Lençol o nomeia, não referido ao masculino, mas antes constituído como uma espécie de disponibilidade ao aberto, ao terceiro sexo da paisagem.
Só depois a pré-história. É também em direção a um feminino de ninguém que veremos a questão do feminino avançar na obra de Clarice Lispector. Numa rápida leitura do conto Amor, observaremos aí ainda a tentativa de garantir certa consistência ao feminino, a partir de sua referência ao falo, ao masculino. Esse conto, em que a protagonista, tão próximo da própria Clarice Lispector, vê seu mundo ruir, a partir da visão de um cego mascando chicletes, verifica-se, ao final da narrativa, uma certa reconstituição dessa mulher, justamente na cena em que ela se olha no espelho e se reconhece a partir do apaziguamento que seu marido, ao chegar em casa, lhe traz de volta. Estamos aí no campo da função do espelho, o mais simples dos aparatos, segundo Lacan. E, se atravessar o amor e seu inferno, penteava-se agora diante do espelho por um instante, sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Já em Água Viva, de início, o feminino que aí se escreve não se refere ao masculino, mas abre-se ao campo de um terceiro sexo, que nesse livro se constrói como neutro, o it, o mistério do impessoal, que já não se refere a um eu, e menos ainda a um ele ou a um ela, mas à própria vida vista pela vida. Ou, em outras palavras da própria narrativa, não vou ser autobiográfica, quero ser bio. Curiosamente, esse bio, que se aproxima do que Lençol chamaria o vivo, situa-se antes da diferença dos sexos, no mundo puramente orgânico da placenta. Por isso, a narradora declara: ainda não estou pronta para falar em ele ou ela. Nasci há alguns instantes e estou ofuscada. E, no entanto, é no feminino que a narrativa se escreve. Trata-se de uma narradora, um feminino, mas é como feminino de ninguém, Água Viva, que esse feminino se inscreve. Ouçamos. Um novo personagem atravessa a planície deserta e desaparece mancando. Ouve-se psiu, psiu, e chama-se ninguém. Ainda em A Menor Mulher do Mundo, conto que faz parte da mesma coletânea em que se inclui o conto Amor, o feminino de ninguém pode ser entrevisto pela aproximação da ínfima mulher aos elementos da natureza, como é nítido na construção dessa personagem escura como um macaco, que levava em seu ventre um filho mínimo e que vivia no alto das árvores. Pode-se dizer, então, que Macabeia, nascida às vésperas da morte de Clarice e de sua própria morte, de certa maneira, já começara antes da hora, antes de começar. Como essa história de uma mulher, quase não mulher, mais que mulher. Porque antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia também o nunca e o feminino de ninguém. A Hora da Estrela. O que significa para a literatura caminhar em direção ao feminino de ninguém? Talvez signifique caminhar radicalmente para a sua essência, conforme observa Blanchot, reside em seu próprio desaparecimento. Mas talvez, na dicção do feminino, essa caminhada se dê por um passo além, um pas de sens, um passo de sentido. E o sentido, nesse caso, pode ser aquele de uma estrela que cai, desiderária. Ou mais propriamente, a direção do que Blanchot chamaria de escrita do desastre. O desastro, o astro que cai, na passividade do acontecimento da queda. Mas sabemos que, na queda do astro, algo da ordem de um nascimento se dá, marcando o que na física chama-se massa de início. Pensemos então na hora da estrela como essa queda que faz nascer. Nasce com essa queda uma quase mulher, uma mulher quase não mulher, ímpar como uma estrela cadente, única como uma estrela solitária, sozinha como uma estrela de ninguém. Ouçamos sua sentença. Só agora entendera que mulher nasce desde o primeiro vagido. Sigamos seus últimos apensamentos de mulher.
Assim como há sentença de morte, a cartomante lhe decretara a sentença de vida. Ouçamos sua ínfima voz. Hoje é o primeiro dia de minha vida. Nasci. Sua mensagem demora a chegar, como se fosse a luz de uma estrela, mas acaba por chegar. O que ela diz é o que talvez não possamos ainda suportar: que a mulher, assim como a literatura, sim, ela existe como uma existente não real, como feminina de ninguém. E se quiserem, sozinha, à exceção de tudo.